Uma das maiores tradições que nós temos na sociedade é contar histórias. E quem nunca conversou com pessoas mais velhas, pessoas com uma certa idade, que acrescentam histórias do seu passado, histórias da sua infância, histórias de afazeres diários que antigamente eram praxe. Nós temos hoje uma rotina na nossa vida, na nossa casa, muitíssimo diferente de como era há 30, 40, 50 anos atrás. Comenta aqui embaixo se alguém tem uma idade um pouco mais avançada, acima dos seus 50 anos, para compartilhar um pouquinho das suas culturas, dos seus hábitos do passado. Já parou para pensar como a sua vida vem mudando e como a nossa vida mudou nos últimos anos? Pois hoje, como médico veterinário, né, já é uma profissão que existe muitos profissionais hoje em dia, mas antigamente eram poucos. Poucos tinham essa afinidade por querer cuidar dos animais, por querer aplicar a medicina aos animais. E antigamente a gente não tinha quase recursos para usar para esses animais. Então sempre existiam vários ditos populares, várias tradições, né, ou mesmo conhecimentos ancestrais passados de pai para filho, de vó, e você conhecia pessoas que tinham técnicas, remédios, tratamentos, conhecimentos antigos para aplicar para os animais e conseguir salvá-los ou recuperar a saúde deles. E viajando por todo o Brasil, uma das coisas que eu mais gosto é realmente de conhecer pessoas que têm ainda alguns hábitos tradicionais, que têm ainda alguns conceitos que vêm lá do passado e às vezes hoje se tornaram perdidos, as pessoas se esqueceram, nem lembram mais disso. E eu vou compartilhar uma das técnicas que eu aprendi, na verdade, na minha família mesmo, né? Já escutava falar e já usava muito no sítio. Eu vou compartilhar com vocês um produto que vamos considerar um produto milenar, que era muito utilizado antigamente. As pessoas talvez nem sabiam as explicações disso e que ainda hoje funciona e pode ser usado. E eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês porque talvez possa ajudar você com o seu cão. Principalmente se você tem um cão com algum tipo de machucado, com algum tipo de ferida, uma dermatite úmida, uma dermatite fúngica. São quadros muito simples e podem ser utilizados, beleza? Bora lá, eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar esse conhecimento, para passar essa aula, uma live que acontece todos os dias de manhã. Então se inscreve no canal, ativa o seu sininho, ativa as notificações para você ser avisado. E se você quiser ainda entrar no nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal do WhatsApp, vou te convidar, tem um link aqui embaixo para você poder entrar no nosso canal do WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, ou mesmo no nosso site dicadoveterinário.com, clica lá para você se cadastrar e você receber os links das lives, caso às vezes ela saia do ar, né? Porque muitas das lives daqui elas ficam restritas apenas para os membros, tá? Então, se você quiser assistir as lives mesmo sem ser membro do canal, você pode entrar no nosso canal por lá, tá bom? Mas os membros aqui também têm acesso aos nossos cursos de cão e nosso curso Manual da Posse Responsável, inclusive onde eu explico várias técnicas de como você pode salvar a vida do seu cão em casa, tá? Técnicas de como avaliar o seu cão em momentos de emergência. Bora lá? Participa comigo, digita aí, dá seu joinha, seu like e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a cinza de madeira. Sabe aquela cinza, depois que você faz uma fogueira, depois que você faz uma queimada, você faz um churrasco, que seja, você queimou o carvão, a madeira, assim que você incinera a madeira, o que restam depois do fogo, depois que o fogo se apaga, né, depois que a brasa se apaga, que o fogo consome a madeira, restam as cinzas. E as cinzas, elas têm várias categorias, tem várias colorações. Você vai ver aquela cinza mais preta, que é ainda meio que um resquício de carvão. Você vai ver uma cinza já um pouco mais escura. Você vai ver aquela cinza um pouco mais clara. E até mesmo a parte da cinza branca. A melhor parte das cinzas de madeira é exatamente aquela parte branca que fica por cima do carvão, por cima, né, da brasa, do fim do fogo. E como que a gente usa isso e para que a gente usa isso? Tudo que você queima tem uma composição, né? Então, tudo que você queima, imagina o seguinte, imagina uma árvore que nasce, cresce e dá o seu tronco. Você corta a árvore e você incinera o tronco. Aquela árvore, ela passou anos puxando e sugando, se alimentando, né, de nutrientes da terra. Ela puxou nutrientes da terra. Então, nessa madeira, ela formou a sua composição, né? Não somente com a sua seiva, com todo o seu processo
de manutenção de vida, de geração de frutos, mas ela puxou muito dos nutrientes, do alimento dela para tornar o caule, para se tornar madeira. E tudo isso nós podemos utilizar de volta com os seus efeitos para controle de problemas de saúde com os nossos animais, tá? Primeira função da cinza de madeira é a função antisséptica. Se é um antisséptico, também podemos considerar um cicatrizante. Então, a cinza de madeira pode ser utilizada para limpar, para passar em ferimentos, inclusive ferimentos que possam estar sangrando, ferimentos que possam estar com aquele exudato, soltando aquela aguinha. A cinza de madeira ajuda a secar esse ferimento e a acelerar o processo de cicatrização, além de coibir, de matar as bactérias que possam estar naquele local, naquele ferimento contaminado. Há quem diga, né, já ouvi uma história como essa, inclusive sempre que você assistir os nossos vídeos aqui, comenta também a sua história, eu leio todos os comentários das pessoas por aqui, para poder até mesmo gravar novos vídeos e trazer novas aulas. Mas teve uma pessoa que uma vez comentou comigo que quando você precisava fazer algum tipo de procedimento e você precisava fazer uma asepsia nas mãos para poder fazer uma manipulação e tal, dependendo do que você ia fazer, você usava cinzas, passava cinzas na mão, pó das cinzas na mão para fazer o procedimento. Então, ela tem a função de estancar sangramento, né? É considerado aquele pó secante, sabe, igual o pessoal usa nos pet shops aí para unha de cachorro, corta a unha, sangrou, opa, pó secante. A cinza de madeira tem essa função também. Tem essa função certa adstringente, né? Então ela diminui a oleosidade do local, da pele. A função tem um pH alcalino, né? E vai ter essa propriedade antisséptica, tá? Então ajuda a diminuir proliferação bacteriana também do local, tá? E por isso, uma das funções utilizadas para os cães é para diminuir coceira, diminuir quadros de dermatite. Você pode utilizar a cinza seca, pura, diretamente à pele, diretamente no local, seja uma área de machucado, seja uma área onde tem muita coceira, uma área onde tem alguma certa irritação na pele do cão, você pode utilizar diretamente essa cinza de madeira, tá? E automaticamente, né, ela tem, como ela tem essa função secante, ela acaba desidratando algumas bactérias e desidratando também alguns parasitas. Portanto, aonde você coloca a cinza, você tende a diminuir ou evitar, até, vamos dizer até mesmo, a grosso modo, um uso como um repelente para parasitas. Então você vai evitar mosquitos, vai evitar pulgas, vai evitar carrapatos. Inclusive, um dos usos que muitas pessoas ainda usam, para quem tem fogão a lenha, alguém aí tem fogão a lenha em casa? Digita aí 333 para saber que você tem um fogão a lenha na sua casa. Para quem tem fogão a lenha em casa, é uma rotina você limpar o fogão a lenha, você tirar as cinzas do fogão a lenha, você tem que limpar para continuar usando. E um dos usos comuns dessa cinza é, primeiro, como adubo, né? Porque eu até listei aqui, essa cinza de madeira, ela é rica em minerais, tá? Minerais como potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Então você usa como adubo, passando, colocando ao redor das plantas, né? Inclusive preparando a terra com essa cinza. É um dos usos que o pessoal faz com essa cinza que sobra do fogão a lenha. Outro uso é para colocar em ninho de galinha, ou mesmo em local, mesmo um canil pode ser utilizado, um canil, a casinha de um cachorro ou de outros animais, onde você não quer que tenha a proliferação de parasitas, pulgas, carrapatos e até mesmo vermes, né? No caso das galinhas é comum dar piolho no ninho da galinha, então você coloca essas cinzas de madeira no ninho das galinhas. Tá? E ele vai ter esse controle como repelente e como combate a parasitas externos, muitas vezes. Então você acaba unindo o útil ao agradável, além de você conseguir resolver muitas vezes problemas de coceira, dermatite nos cães. Inclusive, uma das causas comuns e frequentes de dermatite nos cães é exatamente a picada dos parasitas, picada da pulga e do carrapato. Então, claro, passando a cinza, você vai conseguir cicatrizar o local da picada, diminuir a reação alérgica e ainda eliminar os parasitas, que é o que estão picando, é o que estão causando esse problema para o seu cão, tá? E como eu falei, ele tem
na composição das cinzas é rico em minerais, como potássio, cálcio, magnésio e fósforo, então ele também pode ser utilizado para uso oral. Claro, a quantidade é bem pequena. Inclusive, eu estou colocando um tópico novo. Tem alguém que é aluno do nosso, comprou nosso livro de plantas, aqui nosso livro de produtos naturais. A gente tem um livro que a gente criou sobre plantas também curam cães. Plantas também curam cães, é um livro que eu escrevi esse ano. Tem mais de 30 plantas lá e eu estou colocando várias receitas naturais. Inclusive lá já tem as dicas do própolis e agora a gente vai incluir também as dicas da cinza de madeira, produtos naturais que você pode utilizar na sua casa, explicando todas as receitas, formas de uso, dosagem e tudo mais, tá? Tudo em detalhes está lá no livro. E aí, o que acontece? Você pode utilizar também via oral como suplementação mineral para os cães. Outro uso curioso, que talvez algumas pessoas possam comentar aqui embaixo, que conhecem ou que não conhecem, é o uso para limpeza dentária. Você pode fazer a escovação dentária usando esta cinza de madeira. Apenas molhou a escova, passa a escova na cinza de madeira e faz a escovação dentária. Isso era usado tanto para a gente quanto para os animais, tá? Por quê? Porque ele vai ter um excelente, ele tem a certa ação de abrasão e os minerais que ajudam também nesse processo de limpeza, tá? E pela função antisséptica ainda mais. Inclusive, eu já usei, né, e já acompanhei, inclusive eu tenho as consultorias que eu faço no WhatsApp, e a gente tem o nosso grupo de estudos, pessoas que fazem os nossos cursos, concluem os nossos cursos e recebem um certificado e depois elas entram para o nosso grupo para testar algumas receitas, né? Então eu trabalhei com uma pessoa, com uma aluna do nosso grupo de estudos, e esse animal dela tinha muito sangramento na região da boca, da gengiva. Tinha alguns machucadinhos, tinha muito tártaro, e uma das formas que a gente encontrou para diminuir esse sangramento era exatamente o uso das cinzas de madeira, que pode ser utilizado diretamente à boca. Tá? Principalmente porque tinha muito tártaro, proliferação bacteriana intensa, o animal já um pouco de uma certa idade, já estava perdendo tanto sangue na gengiva que já estava ficando com quadro de anemia. Então, uma das alternativas que a gente utilizou foi essa. Então, pode ser utilizado também para fazer a escovação dentária. E como ele tem essa ação adstringente, você pode utilizar, inclusive, como banho a seco. Não sei se vocês já viram, né? Mas muitos animais, uma das formas de banho dos animais, né? A forma mais comum de banho dos animais não é na água, não é com água e sabão como nós humanos criamos esse conceito, né? Ou, na verdade, a indústria nos moldou a acreditar que o banho correto é dessa forma. Mas sim, eles tomam banho a seco. Como é o banho a seco de um pássaro, por exemplo? Eles procuram um lugar onde tem areia, aquela terrinha solta, e eles vão lá e se cavam e se enterram e se jogam areia entre si, jogando nas penas e tal. Assim acontece com a areia, assim acontece com a serragem, assim acontece com a terra e assim acontece com a cinza de madeira. Muitas pessoas ainda usam essa cinza de madeira para colocar na banheirinha para pássaros. Para quem cria pássaros e aves, coloca essa cinza de madeira em vasilhas para que os pássaros tomem banho. E você pode utilizar isso aí também para fazer um banho a seco no cão. Escova bem a pelagem do cão, passa essa cinza de madeira contra os pelos, né? E alguns cães, inclusive, se você colocar em um determinado local uma caixa de madeira, por exemplo, no chão, ele por si só tende a deitar lá e se esfregar para tomar esse banho, tá? Da cinza. Ou você pode passar a cinza de madeira, depois faz uma rasqueada, né, com a escova, você faz uma escovação da pelagem dele, você vai ver que vai soltar vários pelos mortos e manter aquela pele sequinha, livre de bactérias, livre de parasitas, e é um excelente banho a seco, que não teria contraindicações, porque um dos prejuízos maiores para os problemas de pele dos cães, né, pelo menos eu atendo vários, né, e estou me especializando cada vez mais em atender casos complexos de problemas de saúde dos cães. Se você tem um caso complexo de saúde, se você tem um cão com dermatite que não cura, com problema sério de saúde, já fez exames, foi um especialista e nada cura, eu te convido a conhecer e aplicar a nossa metodologia, tá? Porque um dos causadores das tais dermatites dos cães é exatamente esse comportamento excessivo de banhos para os cães. Há quem dê banho 2 vezes por semana no cão. E o tratamento seria exatamente o contrário, de revitalizar a pele para normalizar a oleosidade normal da pele de uma forma natural, evitando banhos. E como que a gente diminui aquele odor do cachorro? Como que a gente diminui o cheiro do cachorro?
com pós-secantes que tem essa função antisséptica, como é o caso da cinza de madeira. Ajuda a não ficar aquele cheiro forte, aquele cheiro mais pesado, que é desagradável ao ser humano. Ajuda a pele a se manter na oleosidade normal, proteção contra parasitas. Então, seja, não tem por que não usar, não tem por que você não aplicar e não testar aí na sua casa. O duro vai ser agora você procurar quem tenha fogão a lenha para poder fazer a coleta dessa cinza. E quanto mais pura for, né, tanto a madeira, né, quanto a cinza, a forma de coletar, de você pegar tudo que vem aquela parte mais grosseira, tenta pegar sempre a parte superficial da brasa, tá? A lenha que acabou de queimar, você pega aquela parte superficial dela, né? Em torno de, se você pegar, só para você ter uma ideia, os 30% superiores de uma fogueira são a melhor parte para você usar para essa finalidade, tá? Quem gostou da dica, digita aí 10, 10, 10, 10. Como eu falei, mais detalhes, vou colocar todos os detalhes descritos lá dentro do nosso livro. Convido vocês a conhecer. E quem quiser também fazer as consultorias comigo, estou disponível pelo WhatsApp, atendo todos os dias da semana. E tem a nossa planilha Tira Dúvidas para quem é aluno do nosso Clube Dica do Veterinário, além de poder participar comigo no nosso grupo de estudos. Os assinantes do nosso Clube Dica do Veterinário, que concluem os cursos, têm acesso à nossa planilha Tira Dúvidas e também entrar no nosso grupo de estudos para testar várias outras técnicas que a gente vem trazendo aqui. Se você tiver um conhecimento milenar dos antigos, compartilha com a gente aqui, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.